Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Pode sentar no seu lugar. Abençoe mais uma vez quem está perto de você com uma palavra de bênção. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Como é bom estarmos na presença do nosso Pai. E é bom estarmos nessa noite que nós chamamos de oração da vitória. Então nós estamos aqui para receber a palavra, estamos aqui também para orar, amém? E saiba, Deus ouve a sua oração. Você crê nisso? Diga isso para a pessoa do seu lado: Deus ouve a sua oração. Graças a Deus. Antes da gente meditar na palavra, eu quero com muita alegria, com o coração transbordando de alegria, falar com os irmãos sobre a Marcha para Jesus. Esse é um evento que há décadas marca não só o país, mas também a nossa cidade. E a Marcha para Jesus é um evento de um posicionamento espiritual. E vai acontecer no próximo dia 8 de junho. Nosso irmão Adelso sempre está à frente desse trabalho. Está ali, irmão Adelso. Levanta assim, Adelso, a mão. Amém. Sempre à frente, com muita alegria, com muito zelo e cuidado. E esse é um evento feito por várias igrejas. O irmão Adelso é quem coordena, mas várias igrejas estão envolvidas nesse trabalho tão abençoador, onde o povo de Deus sai pelas ruas da nossa cidade declarando a grandeza do nosso Deus e adorando ao nosso Senhor. Então, próximo dia 8 de junho, nós teremos a Marcha para Jesus. E a gente já tem a camisa que vai ser usada, tá? Que é essa aqui, que já está sendo disponibilizada. E é uma forma de você abençoar esse evento, tá? Inclusive, irmãos da nossa igreja estão patrocinando, né, a Marcha para Jesus. Então, se você é empresário, você é irmão em Cristo, quer abençoar esse trabalho e também ter a sua marca divulgada, você pode fazer isso, tá? Inclusive, essa camisa aqui é de irmãos da nossa igreja que estão abençoando a marcha. Então, é oportunidade também de você abençoar esse projeto e divulgar a sua marca. Então, creia que Deus quer te usar para abençoar e também a tua empresa será abençoada, tá? Dia 8 de junho, esse é um evento que quem patrocina é o povo de Deus. Então, que você faça isso com alegria e convide pessoas para nesse dia estarmos juntos celebrando a vida e adorando ao nosso Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por esse trabalho tão abençoado. Está aqui, camisa da marcha. Vamos meditar na palavra de Deus? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, fala conosco, que o Senhor venha se revelar a nós. Estamos ávidos por Tua palavra e precisamos receber uma palavra dos céus. Não somente nós que aqui estamos, mas aqueles que estão em casa também. Precisamos, meu Deus, que o Senhor traga uma palavra reveladora ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo ilumine a Tua palavra para que a entendamos. E que isso traga resposta. Que isso traga direcionamento. O Senhor sabe qual é a nossa real necessidade. Então, venha através do Teu Espírito Santo e revela a Tua palavra ao nosso coração. Precisamos disso, meu Deus. Necessitamos que o Senhor fale conosco. Nós te agradecemos por estarmos aqui e pela presença perceptível do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. É essa palavra que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite. Josué, livro de Josué, fica lá no início da sua Bíblia. Josué capítulo 3, e nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 15. Josué capítulo 3, versículo 15.
Diz assim a palavra de Deus. Josué capítulo 3, versículo 15. O Jordão transborda em ambas as margens. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim alguns cenários na nossa vida, irmãos, eles parecem muito confusos quando nós estamos vivendo por fé. Confesso aos irmãos que em alguns momentos na minha vida, eu já cheguei a perguntar para o Senhor: por que o Senhor não facilita as coisas? Você já orou assim? De estar no momento e você planejar na sua mente algo que você entende que Deus vai fazer, você está orando a respeito daquilo, você está pedindo a Deus que resolva algo, e parece que quanto mais você ora, parece que o cenário se complica. Eu já perguntei isso para Deus: por que o Senhor não facilita as coisas? Por que parece, meu Deus, que às vezes no mundo espiritual o Senhor quer complicar? Porque as coisas podem ser mais fáceis. Eu falei sobre isso aqui quinta-feira passada. Deus não usa a nossa lógica. A lógica de Deus é diferente da nossa. Por isso que para a gente parece complicar, para Deus não. Essa informação, irmãos, que lemos aqui, é uma informação muito importante para a gente entender esse milagre. Que milagre é esse? O milagre da entrada da terra prometida. O povo estava no exato momento do primeiro passo para conquistar a terra que eles aguardavam há 40 anos. Eles tinham saído do Egito há 40 anos. E Deus não os levou direto para a terra prometida. Eu não quero me ater à história, você já conhece. Deus fez aquele povo ficar 40 anos dando voltas no deserto, para que aquela geração de mentalidade escrava, né? Aquela geração que se via como gafanhoto, você já deve ter ouvido uma palavra assim, senão eu te convido a ler no livro de Números essa história, Números capítulo 6, quando aquele povo está pronto para entrar na terra, Deus percebe pelas atitudes que o povo não estava preparado. As atitudes não eram de alguém com a mentalidade de vencedor, mas de escravo. Então Deus pensa assim: se eu entregar agora, eles não vão dar valor. Algumas coisas, irmãos, na nossa vida também às vezes atrasam, porque Deus percebe que se Ele entregar para a gente a bênção, a gente vai estragar tudo, inclusive a nossa vida, inclusive a nossa família. E Deus às vezes retém certas coisas para a gente se preparar para o momento certo. Mas agora, nesse momento aqui, 40 anos depois, era o momento certo. Aquela geração tinha ficado para trás. Aquela geração de mentalidade de escravo tinha perecido no deserto. Agora, o povo certo, com a mentalidade certa, estava pronto para entrar na terra prometida. E aí agora esse povo só precisava atravessar o Rio Jordão. Do outro lado, né, na outra margem, estava a terra dos cananeus. E a primeira cidade, presta atenção, a primeira cidade que o povo iria conquistar era Jericó. Então a palavra diz aqui no capítulo 3 que onde eles iriam atravessar, dava exatamente para frente da cidade de Jericó. Deus então aparece a Josué no capítulo 1, reafirma a Josué todas as promessas que ele tinha feito a Moisés. São aquelas maravilhosas passagens que a gente tem prazer de ler
inclusive de enviar a outra pessoa, né? Não fui eu que te ordenei, esforça-te, seja forte. A gente gosta de ler isso, né? Está aqui no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Deus dizendo para Josué: do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Tão somente seja forte, tenha coragem. Esse é um versículo que quando a gente lê, a gente se renova, né? Terminado isso, a palavra diz que então Josué diz às autoridades de Israel: daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Então Deus fala isso para Josué no capítulo 1, 3 dias antes do Jordão ser atravessado. Está aqui, ó. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abra aí por favor no capítulo 1, no versículo 10. Esse texto que nós vamos ler agora é logo depois das promessas de Deus a Josué. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento, ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vamos atravessar o Jordão neste ponto. Então já estava certo, é aqui que a gente vai atravessar. Neste ponto vamos atravessar, daqui a 3 dias, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Olhe bem para mim, por que Josué estava falando com tanta convicção, gente? Porque Deus tinha dito para ele: ó, onde você colocar a planta dos seus pés é seu. O lugar que você pisar eu já te dei. Onde você pisar já está autorizado, você vai tomar posse. Eu vou dar a vitória. Então Josué, né, munido dessa palavra, já imaginou? Você indo fazer uma prova de concurso e você receber uma palavra de Deus dizendo: pode fazer, porque você vai passar, porque Deus já disse que a sua vaga está garantida. Que maravilha! Já imaginou você ir fechando um negócio e Deus dizendo: pode fechar esse negócio que já está garantido, vai dar certo, e o retorno será de 100%. Já imaginou que promessa? Era mais ou menos assim. Josué então diz para o povo aquilo que já estava no seu coração: ó, o ponto que a gente vai atravessar do rio é esse. E o Senhor já disse que nós vamos tomar posse da terra. Ele já deu a terra. Tudo certo, né? Só que no capítulo 3, a palavra diz que 3 dias depois, é a informação que eu trouxe. Vamos voltar para a leitura que fizemos, capítulo 3, versículo 15. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. O Jordão não podia estar no tempo de seca. O volume de águas, irmãos, do rio Jordão, preste bem atenção, depende das geleiras do Monte Hermon. Quando você for em Israel, você vai ver que lá atrás, na parte sul de Israel, numa parte muito disputada daquela região, está um monte que quando você olha lá em cima, ele é branquinho. Por quê? Porque ele é um catalisador de neve que cai ali no cume do Monte Hermon, congela e fica ali retida durante todo o inverno. Quando chega o verão, nós estamos falando do Oriente Médio, clima seco, aí começa a derreter, e quando começa a derreter, a água vem exatamente e aumenta o volume do rio Jordão. Esse é o tempo da colheita. E a informação que temos aqui é que esse momento exato da travessia, que Deus já tinha garantido: olha, eu vou levar vocês para o outro lado, e a terra já é de vocês. Só que nesse momento, a palavra diz que o rio estava transbordando. É por isso que eu iniciei minha palavra dizendo: por que às vezes Deus complica as coisas? Deus não podia ter programado a travessia no momento em que o rio tivesse menos volumoso? Hein, gente? Deus não podia ter programado, dito: ó, Josué, não vai ser daqui a 3 dias não, vamos esperar as águas do rio baixar,
está num volume menor, para facilitar a travessia de vocês, e aí depois vocês atravessam. Deixa eu dizer algo para você, essa é a minha e a sua. Quando nós começamos a orar, irmãos, nós queremos que tudo se torne mais fácil, mais prático, porque parece que Deus só está agindo, parece que só está havendo milagre. Olhe bem para mim, quando as coisas estão mais fáceis para a gente. Aliás, nós que não temos o costume de andar por fé, e eu me incluo com você nessa lista, andar por fé, gente, é um trabalho moroso, é um trabalho diário, é um trabalho de esforço. Viver por fé é se desvencilhar de lógica humana, por isso que dá trabalho viver por fé. Por isso que a palavra em todo o tempo está nos alertando, olha, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. A palavra de Deus está nos instigando a chegar nesse patamar de olhar as coisas não pela nossa lógica. Porque quando nós estamos orando, preste bem atenção, e as coisas não estão fáceis para a gente, qual é a percepção que a gente tem? Deus não está ouvindo a minha oração. Ou pior, será que eu não entendi errado a ordem de Deus? Irmãos, vocês acham que quando o povo chegou ali, na margem do rio, e viu o rio com um volume maior, será que você, pense comigo, alguém não deve ter olhado para Josué e perguntado, você entendeu direito? Era melhor Deus ter programado a nossa travessia no momento em que o rio tivesse menos cheio, daria menos trabalho. Esse é o nosso jeito humano. Posso ser que você esteja orando por determinada. Você pode estar pensando, oh meu Deus, eu pensei que as águas do rio iam baixar, elas estão se avolumando. Ah, irmãos, essa informação aqui é muito importante, para a gente entender o tamanho do milagre. Essa história podia ser narrada sem essa informação, sem o versículo 15, não precisava estar essa informação, simplesmente quem narrou poderia dizer, ó, e Deus fez um milagre e o povo atravessou o rio Jordão, mas está aqui a informação, no tempo da colheita, o rio transborda pelas margens, o rio fica maior, as águas ficam mais turbulentas, as águas ficam mais barulhentas. Às vezes nós estamos orando e parece que o problema fica mais barulhento. Às vezes nós estamos pedindo a Deus um milagre ou um sinal e a gente olha para a situação, lembra de Elias? Depois de 3 anos e meio orando, ou dizendo que não iria chover, aí a palavra diz que agora ele diz, agora vai chover. E a Bíblia diz que ele vai fazer o quê? O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, ele vai orar. E a palavra diz que ele mete então a cabeça entre as pernas e diz para o seu auxiliar, vá olhar para ver se mudou alguma coisa no cenário. E a Bíblia diz que quando o auxiliar dele vai olhar na direção do mar, volta e diz, ó, está tudo do mesmo jeito, céu clarinho, nenhuma nuvem, tudo como antes. E que a palavra diz que Elias faz? Volta para orar. Nós temos, irmãos, a falsa sensação de que quando estamos orando, ou quando recebemos uma ordem de Deus, a gente tem a falsa sensação que tudo vai ficar mais fácil. Eu quero te convidar nessa noite para você amadurecer na sua fé. Às vezes nós estamos obedecendo uma ordem de Deus. Olhe bem para mim, às vezes nós estamos compreendendo sim o que Deus nos diz. Porque há uma tentação muito grande, irmãos, no nosso coração. Coisa da minha cabeça. Meu Deus, será que eu estou querendo tanto isso, que eu confundi a voz do meu coração com a tua voz? Eu penso que o povo, quando chegou à margem do rio Jordão, que viu o rio transbordando pela margem, deve ter pensado, será que foi esse o dia mesmo? Que Deus disse para a gente atravessar? Será que não é próximo mês? Ouça, se você tem andado na direção do Senhor, se você tem obedecido a ordem de Deus, não importa o que os teus olhos estão vendo, o Senhor vai fazer milagre. Não importa o volume do rio Jordão, Deus vai fazer milagre. Não importa o que você está enxergando e o que a tua lógica está dizendo, Deus vai fazer milagre.
Você pode estar orando, pode estar olhando e orando nesse momento da sua vida, né? Para o cenário que está à tua volta, o cenário econômico, aquilo que está acontecendo na tua empresa, ou aquilo que você está vendo dentro do teu relacionamento. Você pode estar pensando, oh meu Deus, será que agora mesmo é a hora de atravessar? E Deus está te dizendo, eu vou prover todas as coisas. Irmãos, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Cuidado com as conversas que você tem ouvido. Cuidado, porque às vezes essas conversas vêm cheias de venenos. E saiba, o teu inimigo, olhe bem para mim, ele sabe qual é o teu ponto frágil. Ele sabe qual é a palavra que ele vai lançar para fragilizar a tua alma. Ele sabe qual é o tipo de conversa que ele vai trazer para você colocar os olhos no volume do Rio Jordão e não na palavra que Deus liberou. Você consegue entender o que Deus está te falando? Ele sabe exatamente como é que começa uma conversa lá no grupo de WhatsApp da família, para você passar o dia mal. Ele sabe como fazer isso. Ele tem maestria nisso. Ele sabe exatamente quando a tua fé está sendo renovada, e ele sabe exatamente a palavra que ele lança, para você dizer, poxa, eu estava acreditando tanto que seria diferente, mas olha isso aqui, pronto. Tirou o teu foco da palavra e colocou os teus olhos aonde? No volume do Rio Jordão. O Rio Jordão. Mas Deus não tinha dito que a terra seria do povo? Deus não tinha dito isso para Josué, e Josué não tinha transmitido isso para o povo? Deus vai dar a posse. A terra já é de vocês, ele vai atravessar vocês para o outro lado. Mas e o rio transbordando? Não importa. Irmãos, é tão bom quando a gente vive por fé, porque essas palavras, ou aquilo que os nossos olhos estão vendo, não contaminam o nosso coração. Possa ser que a tua oração esteja sendo contaminada por aquilo que você está enxergando. Possa ser que a tua oração esteja sendo contaminada pela última conversa, ou pela última briga que você teve em casa. Estou orando tanto, meu Deus, tenho buscado tanto, parece que as coisas, alguém me disse isso esses dias, pastor, parece que quanto eu mais oro, mais as coisas crescem. É o Rio Jordão transbordando, é o Rio Jordão num volume maior. Proteja seus olhos com oração, proteja seus olhos lendo a palavra, proteja os seus olhos dando mais atenção à voz de Deus do que ao barulho da água que está transbordando. Você consegue entender isso? Às vezes, irmãos, tem tanto barulho no lugar que nós estamos, tem tanto barulho nesse momento que estamos vivendo, e esse barulho às vezes vem no diagnóstico de um médico, esse barulho às vezes vem no exame que saiu, a gente olha e aquele barulho da informação toma conta da nossa alma. Ontem, hoje, foi um dia que eu tirei para visitar algumas pessoas, inclusive na UTI. E eu fico tão feliz quando eu recebo testemunho de pessoas que estão vivendo momentos de tanta provação, dizerem assim para mim, pastor, como é bom a gente confiar na palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que nos sustenta. Pessoas que às vezes acabaram de receber uma notícia ruim do médico, pessoas que receberam às vezes até uma notícia verdadeira, mas impactante, mas decidiram confiar na palavra de Deus. Olhe bem para mim, ou você olha para aquilo que Deus te falou, ou você olha para o Jordão. Ou você confia na palavra que foi liberada por Deus, ou você fica impressionado com o volume das águas do Jordão, porque ouça, está transbordando no tempo da colheita pelas margens. Mas Deus já tinha. Não reparou as águas transbordando, não reparou no volume, disse para o povo, é daqui a 3 dias, tá? É daqui a 3 dias. Sacerdotes vão na frente, e eles vão segurando a arca do Senhor. A arca do Senhor, você sabe o que significa, né? É a presença de Deus. 4 sacerdotes levavam a arca da aliança.
aquela caixa de madeira com 2 querubins em cima, representava a presença de Deus. E a palavra diz que os sacerdotes iam na frente. Significa o quê? Que Deus vai na nossa frente. Quem é que primeiro enfrenta as águas turbulentas do Jordão? É o Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: é Deus que vai na tua frente. Diga com autoridade: é Deus que vai na tua frente. A palavra do Senhor diz que os sacerdotes, quatro sacerdotes, iam carregando a arca da aliança, e a palavra diz que não era Josué, tá, gente? Não era o líder, eram os sacerdotes. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes molharam os pés nas águas do Jordão, o volume começou a diminuir. Mas eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã. Como foi que esse milagre se processou? Às vezes a gente olha o milagre do Rio Jordão, né, se abrindo, e a gente tem a falsa sensação de que foi da mesma forma do Mar Vermelho. Vocês lembram como foi o Mar Vermelho? A palavra diz que o Senhor disse a Moisés: olha, Moisés, estende o cajado que está na tua mão contra o mar e ele vai se abrir. E a palavra diz que se tornou uma coluna de um lado e se tornou uma coluna do outro, e o povo atravessou no meio de 2 colunas. Assim foi o Mar Vermelho. O Rio Jordão, gente, não foi assim. Vamos ler para a gente entender? Capítulo 3, versículo 16. Vamos ler o finalzinho do versículo 15. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr, e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. Não foi ali que a água fez uma muralha. Isso aconteceu, gente, a quilômetros de distância. A quilômetros de distância, quando os sacerdotes molharam os pés, as águas começaram a se represar. O que aconteceu, pastor? Não sei. Alguns teólogos dizem que tinham feito uma represa a quilômetros. E naquele exato momento, quando os sacerdotes molharam os pés, foi naquele exato momento em que, agora nós vamos colocar a represa para funcionar. Não dá para se precisar. Você vai ler esse relato, e principalmente os cientistas tentando explicar isso aqui, e eles vão explicar das mais variadas formas. Mas eu prefiro, irmãos, entender de uma forma muito natural, de que alguém estava trabalhando a quilômetros de distância, num planejamento, para que nessa cidade chamada Adã, as águas se represassem lá. E a palavra diz que foi nesse lugar, a quilômetros de distância. A palavra diz que era muito longe. Já imaginou o tempo? O tempo que aquela água lá ficou represada para o resultado chegar aqui, na hora que o sacerdote molhou os pés? Guarde isso no seu coração, Deus não está parado. Tem coisa que você está orando aqui, Deus está movendo lá nos Estados Unidos. Tem coisa que você está orando aqui, Deus está movendo lá no Tribunal de Justiça. Tem coisa que você está orando aqui, Deus está movendo lá no hospital. Tem coisa que você está orando aqui, Deus está movendo lá na tua empresa. Tem coisa que você está orando aqui, Deus está movendo na tua família, lá do outro lado do Brasil. Tem coisa que você está orando aqui, Deus está movendo um promotor de justiça que nem te conhece. Tem coisa que você está orando aqui, Deus está movendo alguém que tem autoridade lá do outro lado do mundo, para te favorecer. Irmãos, isso é viver milagres. Viver milagres é molhar os pés e esperar, seja onde for, o Senhor movendo os céus, realizando milagres. Isso é tremendo. A palavra diz que os sacerdotes estavam molhando os pés aqui, e as águas estavam sendo represadas lá naquela cidade chamada Adã. Por quê? Porque Deus tinha cronometrado.
Você já parou para pensar nisso? O Deus que tinha dito para Josué: Josué, diga ao povo que é daqui a 3 dias. Josué deve ter perguntado: Senhor, por que 3 dias? Josué, faça. Josué sabia, gente, que essas águas seriam represadas lá na cidade de Adã? Ele não sabia, mas ele obedeceu. Você está orando aqui, Deus está movendo mão de médico. Você está orando aqui, Deus está movendo mão de advogado. Você está orando aqui, Deus está movendo o coração de gente que já disse para você: não adianta conversar mais sobre esse assunto, é desse jeito, é o Senhor que move. Agora entenda, ou cremos ou não molhamos os pés. E por que não molhamos os pés? Porque os nossos olhos estão no rio transbordando. O que é o rio transbordando hoje para você? É já o não que você recebeu já várias vezes sobre um assunto? Sabe você que diz assim: não vou mais orar por isso. Por quê? Porque já encheu para você. Tem gente que está dizendo: oh meu Deus, para mim já dá, não vou mais orar por isso. E quando as coisas vão enchendo, né? Vai batendo na tampa e a gente não aguenta nem mais visitar a tua casa. Quando você está orando aqui, Deus está indo visitar a tua família. Você crê nisso? Eu lembro o momento que eu estava enfrentando um processo judicial. Uma das coisas que eu tinha dito para o meu advogado na primeira audiência foi: olha, quando passar o juiz, eu quero que você me diga quem é. Eu não conhecia. E eu lá sentado do lado do meu advogado. Quando o juiz passou, ele disse: olha, Zoé, é aquele ali o juiz que vai julgar a sua causa. E naquele momento, ali, no meu lugar, não levantei a voz, não levantei as mãos, não fiz uma oração forte. Eu apenas disse para Deus: Senhor, abençoe a vida desse homem, abençoe sua família. Não sei o que é que ele está vivendo na casa dele, mas eu quero que o Senhor abençoe o casamento dele, abençoe seus filhos. Porque eu quero, meu Deus, quando ele for usar a caneta para julgar a minha causa, seja o Senhor, sem nenhuma interferência. Irmãos, nós precisamos entender isso. Quando nós estamos pedindo ao Senhor o milagre, isso envolve as mãos de outras pessoas. Olhe bem para mim, o povo estava aqui esperando atravessar o Jordão, e quando o sacerdote molha os pés, ouça, essa ação do rio parar de correr, dependia de alguém que estava tentando represar essas águas lá em Adã. Você percebe isso? Que o milagre que Deus, olhe bem para mim, o milagre que Deus realiza na nossa vida, isso envolve a mão de várias pessoas. O milagre que Deus faz na nossa vida envolve a mão de várias pessoas. Envolve a mão de médicos, psicólogos, autoridades, juiz, gente que está com o coração duro. Quem sabe, né, a tua oração é por alguém que você está dizendo: oh meu Deus, toca no coração daquela pessoa, meu Deus, para que esse meu pedido seja favorável. Era o povo aqui tentando atravessar o rio Jordão, e alguém represando essas águas lá na cidade de Adã. No momento certo, no tempo certo. Deus não perde o tempo das coisas. O Senhor nem atrasa, nem se adianta. Você consegue crer nisso, meu irmão? Se nós andamos na direção do nosso Deus, creia, o Senhor não vai se atrasar, nem vai se adiantar. Pastor, e por que Deus ainda não fez na minha vida? Se preocupe não, Deus está represando essas águas em algum lugar. Diga glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Eu quero encerrar essa minha palavra. Dentro da lógica humana, chegar diante do Jordão com as águas no volume que dá para atravessar é fácil. Mas chegar com as águas num volume onde o rio está transbordando,
Isso é desafiador. Mas é nesse momento que Deus ele quer nos colocar em outro nível. Você quer saber o que aconteceu na vida de Josué, que resolveu obedecer e crer? Quer saber o que Deus fez na vida desse homem? Quem era Josué, gente, até esse momento? Quem era Josué até o capítulo 3 de Josué? Versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num. Qual é o termo que está aí, gente? Ele era o quê? Ele era o quê? Servo de Moisés, auxiliar de Moisés. Quer crescer de nível? Se prepare para andar em cenários desfavoráveis. Você quer que Deus facilite a tua vida? Você vai continuar sendo alguém desconhecido. Ah, pastor, não tenho nenhum problema com isso. Como é que as pessoas vão testemunhar o poder de Deus se elas não veem milagre na tua vida, meu irmão? Na tua vida, minha irmã. Eu falei sobre isso aqui domingo. Quando nós vivemos milagres de Deus, pessoas olham para a nossa vida e dizem, eu quero esse Deus também, porque eu sei que Deus faz milagre na vida dessa pessoa. Falei sobre isso aqui domingo, né? Domingo na mensagem eu ministrei dizendo que às vezes eu olhava para algumas coisas da Bíblia e dizia, Senhor, não tem como viver isso aqui. Aí eu olhava para a vida da minha mãe e vi uma mulher cheia de poder, cheia do Espírito Santo, e o testemunho da vida dela trazia para o meu coração, é possível, entenda, testemunho de milagre, é para atrair as pessoas ao Deus que está realizando milagre na nossa vida. Você consegue entender isso? Como que pessoas vão ser atraídas para esse Deus de milagres, se essas pessoas não conseguem ver milagre na tua vida? Quem era Josué até aqui? Servo de Moisés, auxiliar de Moisés. Vamos ver Josué depois disso aqui. Josué capítulo 6, versículo 27. Você consegue ler comigo aí na tua Bíblia? Você que está em casa também? Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Quem era Josué agora? Era um homem usado por Deus. Irmãos, a gente gosta de andar com gente que vive milagres. Eu sinto, tá, gente? Vou visitar pessoas nos hospitais. Como eu disse ontem e hoje foi um dia assim. E é muito diferente. Quando eu chego para visitar essas pessoas e eu digo assim, você crê que Deus faz milagre? Aí a pessoa olha para mim e faz, eu creio, pastor. Está ali vivendo uma situação, né? Você crê que Deus pode mudar esse cenário? E a pessoa olha para mim e faz, eu creio, pastor. Aí eu digo, há mais ou menos 16 anos, eu estive exatamente numa situação assim. Os médicos dando para mim chance de vida, ó, quase nada. Alguns até diziam que se eu fosse sobreviver, ia sobreviver sem os braços e sem as pernas. Tinha que ser amputado. Irmãos, é impressionante. É impressionante quando você começa a testemunhar o que Deus fez na sua vida. Se tivesse assim na testa das pessoas, sabe? Um medidor de esperança, de fé. Parece que esse medidor começa assim a crescer. Você olha nos olhos. Você olha nos olhos da pessoa e você já começa a ver uma fé sendo renovada. É como se a pessoa intrinsecamente começasse a dizer, se fez isso na vida dele, pode fazer na minha vida também.
de Moisés. Quem é Josué depois que enfrentou o rio transbordando? Homem cheio do poder de Deus. Pais, os teus filhos querem ver a tua fé transbordando. Os teus filhos querem ver você contando milagres de Deus na tua vida, para eles quererem o Deus que você tem. Como é que você vai oferecer o Deus para o teu filho, para a tua filha, se esse filho e filha não vê milagre na tua vida? Sabe teu amigo, teu colega de trabalho, ele quer ver o que Deus faz na tua vida. Sabe alguém que diz assim: rapaz, se eu te contar os livramentos que Deus já me deu, já era para eu estar debaixo da terra. Mas Deus me ama tanto. Deus me ama tanto que Ele já me livrou da morte. Teu amigo e tua amiga vai dizer: eu vou querer também esse Deus para mim. Irmãos, é assim, viver por fé é assim. Por isso que nós precisamos enfrentar o rio transbordando. Quando você enfrenta o rio transbordando, Deus já te coloca em outro nível. A tua palavra já tem outra autoridade. Teu jeito de falar de Deus já tem outro sentido. Você consegue entender o que eu estou dizendo? O Senhor quer aumentar a tua fé, amém? O Senhor quer aumentar a tua autoridade para falar de milagres, amém? Vamos pedir isso ao Senhor? Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Cada vez que a minha fé declare isso, cante isso. Me dá a chance de crescer um pouco mais Nas montanhas e vales, desertos e mares, dos rios transbordantes também. Meu Deus, vão pra perto desse. E as provações não são maiores que o meu Deus, Maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia, amor, movendo sobrenatural. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Creia, o Senhor vai nos fazer crescer. Oh, aleluia. É provada. Cante isso com autoridade. Tu me dás a chance de Crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso e levam pra perto. Segure na mão dessa pessoa que está perto de você. Levante a mão dessa pessoa e, meu Deus, aumente a fé desse meu irmão, aumente a fé dessa minha irmã. Levante a mão desse vencedor, dessa vencedora. Oh, não é o que os teus olhos estão vendo, é o que Deus está fazendo. Não é o que os teus olhos estão vendo, é o que Deus está realizando. Creia nisso, no nome de Jesus. O Senhor vai te fazer andar por sobre as águas, e você vai contar isso. Você vai contar isso para outras pessoas. minha vida se revestirá.
esperança nessa noite. Creia nisso. As águas transbordantes vão promover você para um outro nível. As águas transbordantes vão te dar autoridade. Pessoas vão conhecer a fé que você tem. Pessoas vão conhecer o Deus que você tem. Pessoas vão conhecer a esperança que está no teu coração. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Vou trazer algo movendo sobrenatural. Cada dia vou viver. A cada dia vou viver. Rompendo em fé. A cada dia vou viver. Rompendo em fé. Se você puder aí no seu lugar, se ajoelhe. Se você não puder, pode continuar em pé. Se precisar se sentar, se sente. Se você quiser vir orar aqui na frente do altar, venha. Eu quero ter um tempo de oração contigo. Você que tem vivido um tempo se sentindo fragilizado, tem dito para o Senhor: meu Deus, quando eu olho para esse rio, eu esperava que estivesse menos agressivo, mas está transbordando. Isso questiona a minha fé. Ter coragem de dizer isso para o Senhor, aí no teu lugar. Se o cenário que você está vendo agora está desafiando a tua fé, tenha coragem de dizer isso para o Senhor. Se você quiser vir orar aqui na frente do altar, venha. Se jogue e coloque diante do Senhor: meu Deus, a minha causa é essa. O cenário está me assustando. Sabe, você que está vivendo um momento em que, mesmo orando, você está assustado com o que os teus olhos estão vendo. Diga para o Senhor isso hoje: meu Deus, o que eu estou vendo está me assustando. Não era para eu estar assim não, mas é maior, é mais forte do que eu quero crer, mas o que os meus olhos estão vendo, o que meu coração está sentindo, tem tomado conta da minha alma, e eu preciso de ajuda. Diga isso para o Senhor. Meu Deus, nós nos prostramos diante de Ti. É uma noite de oração, Pai, e nós precisamos que o Senhor venha e que haja uma intervenção nessa situação, meu Deus. Nós precisamos da intervenção dos céus, da mesma forma que os céus, meu Deus, tinham planejado. Os céus tinham planejado, meu Deus, cronologicamente. Ah, meu Deus, quando eu começo a pensar nesse milagre, o meu coração se alegra, pois houve ali, naquele lugar, naquele dia, uma intervenção divina. E foi algo, meu Deus, preciso, foi cirúrgico, foi cronológico. Quando alguém estava tendo uma ação aqui, o Senhor, a quilômetros de distância, estava movendo, meu Deus, para que aquelas águas se represassem. Meu Deus, isso é milagre. Milagre, meu Deus, é quando nós estamos aqui de joelhos e o Senhor está agindo lá a quilômetros de distância. O Senhor está movendo o coração endurecido. O Senhor está movendo decisão que já foi dada. O Senhor está movendo, meu Deus, diagnóstico que já foi declarado. O Senhor não depende da lógica. O Senhor é Deus. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor não depende da assinatura de ninguém. O Senhor não depende da determinação de ninguém. O Senhor, quando abre uma porta, ninguém pode fechar. Quando o Senhor fecha uma porta, ninguém pode abrir. É a tua palavra, meu Deus. Quando nós obedecemos a tua palavra, o Senhor move pessoas, o Senhor move multidões, o Senhor move gente. E eu creio, Pai, que é exatamente socorre essa tua filha e esse teu filho. Vem
intervir nessa situação. O Senhor é o Deus que muda diagnóstico médico. O Senhor é o Deus que muda decisão judicial. O Senhor é o Deus que muda decisão de chefe, de coordenador, de gerente. O Senhor é o Deus que muda tudo para favorecer os teus. Ah, meu Deus, quando nós molhamos os nossos pés em obediência à tua palavra, o Senhor move os céus em nosso favor. E eu creio, meu Deus, pois sinto meu coração transbordando de fé neste momento. Não é o que os meus olhos estão vendo, é aquilo que está acontecendo distante do meu olhar. Não é o que os meus olhos estão percebendo, é aquilo que o Senhor está fazendo a quilômetros de distância. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e assim a nossa fé, meu Deus, é provada, e assim a nossa fé é fortalecida, e assim a nossa fé é acrescida, quando nós confiamos em Ti. Por isso nós decidimos nessa noite viver rompendo em fé, meu Deus, nas montanhas, nos vales, nos desertos, nos mares, nos rios transbordantes, nos rios facilitando, não importa, nós confiamos na Tua palavra. Por isso, meu Deus, abraça nessa noite essa Tua filha e esse... Não importa o que os nossos olhos enxergam, o Senhor está movendo todas as coisas para favorecer Deus. Cremos nisso. Por isso nos lançamos nos Teus braços de amor e declaramos: Pai, nós só dependemos de Ti. Pai, nós dependemos da Tua intervenção, da intervenção dos céus, meu Deus, sobre essa família, sobre este casamento, sobre esta causa. Dependemos da Tua intervenção. Por isso nós glorificamos o Teu nome. Por isso te bendizemos. Oh, meu Deus, que venha dos céus agora uma intervenção sobre esta causa, sobre esta família. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós declaramos isso e confiamos na Tua palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Oh, fique em pé no seu lugar com confiança. Fique em pé no seu lugar com o coração cheio de esperança. Creia no Deus de milagres. Oh, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Levante a sua mão e cante, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Lutar e vencer. Aplauda bem forte ao Senhor. Abençoa quem está perto de você com a palavra de bênção. Diga para essa pessoa: Deus vai te honrar. Diga: Deus vai fazer o teu nome conhecido pela tua fé. Você precisa entender que quando Deus faz isso, não é para o nome nosso, não é para aquilo que a gente está fazendo ser conhecido, é o nome do Senhor. Na palavra diz que Josué se tornou um homem famoso. A palavra do Senhor diz que as terras, os reis, olhavam para o povo de Israel e pensavam: a gente não vai enfrentar o Deus desse povo não. Um Deus que dá vitória, um Deus que não importa o cenário. Essa palavra que eu deixo para você nessa noite. Não importa o cenário que você está vendo, Deus está agindo.
Possa ser que Deus esteja agindo a quilômetros de distância. Você entende isso? Levante as suas mãos para os céus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela intervenção dos céus na nossa vida. Às vezes, meu Deus, nós estamos tendo uma ação aqui e o Senhor está agindo a quilômetros de distância, porque é assim que o Senhor faz. Não importa se o rio está transbordando, importa aquilo que os céus estão realizando. E nós cremos, meu Deus, nessa intervenção sobre aqueles e que enche o nosso coração de esperança. Esse é o evangelho transformador, meu Deus. O evangelho que transforma a morte em vida. O evangelho que transforma a derrota em vitória. O evangelho, meu Deus, que nos aproxima do Pai, que nos religa ao Pai. É isso que queremos viver. Dá uma noite abençoada aos teus filhos. O Senhor continue nos renovando e fazendo crescer a nossa fé. Confiamos nessa palavra, meu Deus, e retornamos para os nossos lares debaixo da tua poderosa mão. Confiamos em ti e vamos continuar confiando. Amém. Levante as duas mãos para os céus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Saia daqui declarando isso. Que Deus aumente a tua fé. Que Deus amplie a tua confiança. Confie no Senhor.